Então vamos introduzir funções, como o nome diz, é apenas uma introdução, né, guys? A gente não vai se aprofundar, é mais para esclarecer alguns conceitos para diminuirmos a dificuldade quando chegarmos lá no limite. E de início nós iremos falar de 4 maneiras de representar uma função. Mas antes disso, vamos introduzir uma função e ao mesmo tempo estar implicitamente falando dessas 4 maneiras, para que depois explicitamos do que realmente estamos tratando. Então, aqui tem uma observação, que as funções surgem quando uma quantidade depende de outra. Então, se você tem uma quantidade dependendo de outra, a partir daí surge uma função. Como assim uma quantidade dependendo de outra? Eis alguns exemplos que nós chamamos de azão, bezão, e tem uns cesões lá para baixo e outros zões. First, a área A, vamos chamar de A. Normalmente a área se representa pela letra A, porque a área começa com a letra A, né? Então faz bastante sentido. Área A de um círculo, aliás, círculo que nós falamos nos vídeos anteriores. A área de um círculo, a gente chama de A, depende do seu raio R. Normalmente o raio de um circunferência ou de um círculo você chama de R. R de raio, então bem sugestivo. A área A depende de um raio R. Um detalhe. Já onde nós falamos nesses exemplos, perceba que já estamos batizando certos conceitos por letras. Nós costumamos fazer isso, pois facilita muito a linguagem e os cálculos. Então, se eu falar em A e R mais para baixo, você sabe que A representará a área e o R, o que? O raio. População, o P. Então, sempre uma letra que costuma lembrar. Então, a gente sabe que a área depende do raio R. A área é uma quantidade, está dependendo de outra quantidade, que é qual? O raio. Então, uma quantidade depende da outra. O que surge a partir daí? Função. Uma quantidade dependendo da outra. E a gente tem uma regra para essa função. Apesar de que a gente fez aquele tratamento lá nos vídeos anteriores, de limite para a área do círculo, a gente tem uma regra que conecta, que associa o raio à área da nosso círculo. Que regra é essa, professor? Para quem viu lá o terceira série do ensino médio, completo, que nem sempre a gente acaba vendo completo, viu justamente que a regra é essa aqui que marcarei, que vos apresento. Então, a regra que conecta o raio e a área, o RA, é dado por essa equação. A é igual a πr ao quadrado. Que eu vou dar um zoom em tela, que é para ficar bonito. E você pode ler isso aqui de outra maneira. Área igual a π raio ao quadrado. Por que posso ler dessa maneira? Porque esse A está representando a área. E este R está representando o raio. Então, raio. Né? Você lê como A, você lê como R, ou você lê como área, e como raio. Eu prefiro ler raio e área, fica a seu critério. O fato é que, guys, a área é uma função que depende de quem? Do raio. E aqui tem o textozinho falando, dizemos que A é uma função de R. Ok? Então, sempre que tiver uma quantidade, dependendo de outra, aí eu tenho uma função, que é um conceito essencial para a matemática, essencial para o nosso estudo de cálculo, e veremos mais alguns exemplos. Aqui a nossa função se apresentou por uma formulazinha, que a gente chama em matemática de equação, tem o nomezinho equação, ou também podemos chamar de lei. Mas a questão de depender de outra nem sempre vai aparecer bonitinho assim. Tem casos que não dá para ter uma lei ou é mais complicado. É o caso, por exemplo, da população humana do mundo. A população humana do mundo. Nós não temos uma regra, uma formulazinha igual, bonitinha igual essa aqui, para a população do mundo. Mas, guys,
nós temos dados através de censos e pesquisas que mostram a população do mundo dependendo do ano, que é uma unidade do tempo, então dependendo de um certo tempo. Aqui nós temos uma tabela, guys. Nessa tabela nós vimos que em 1900 a população mundial era de cerca de, aqui em milhões, tá? Em milhões, 1.650.000 pessoas. Em 1910 deu esse salto, 1920 deu esse salto. Aqui nós temos em 1940, daqui para cá 1950 e vemos até 2010 que já está em quase 7 milhões de pessoas. Então nós temos uma tabela. Perceba que a população depende do ano. Por exemplo, eu vou perguntar qual é a população do mundo. Espera aí, você está perguntando de que época? De agora? Nós estamos em 2021. De agora? Ou de anos anteriores? De anos anteriores. Que ano? Então depende do ano. 1940, população do mundo, 2.300.000. Então a população do mundo depende do ano, depende do tempo. Olha, depende uma quantidade, dependendo de outra. Então surge o quê? O conceito de função. Então, guys, a gente vai representar a população por P e o tempo por T. Nós temos que P é uma função de T. P é uma função de T. Por quê? Porque P é a população que depende do tempo T. Então, P, função de T. Sempre que uma quantidade, mais uma vez, depende de outra, a gente diz que ela é a função dessa outra. E, guys, há outras maneiras de representar. Aqui tem um exemplo da a população no ano de 1950. Então você costuma representar assim, ó. Deixa eu explicar sobre isso. O P é de quê? População. E esse 1950 entre parênteses indica população em 1950. É aproximadamente igual a 2.560.000. Não é milhões, guys. Aqui, não, mas aqui porque é conversão. 2.560.000 pessoas. 2 bilhões, perdão. 560 milhões de pessoas. Aqui está em milhões, então por isso que tem esse mil. Aqui eu acho que eu até falei errado, peço desculpas. Aqui não é 2.300.000, tá, guys? É 2. Isso aqui é 2, isso aqui é 2.300.000. É uma conversão. Não vou entrar nesses detalhes. Mas peço perdão, me expressei mal. E atualmente a população mundial é de quase 7 bilhões. Isso em 2010, né? Nós estamos em 2020. Será que já passou? Podemos fazer até uma análise como é esse crescimento para termos uma estimativa, mas não é o foco da nossa aula. E podemos ter mais exemplos. Então perceba que aqui eu construí uma função, tinha uma função, mas um pouquinho diferente dessa. Aqui foi por tabela, aqui foi por uma lei. Já temos duas maneiras de representar uma função. Um terceiro exemplo, acho que você já deduziu que serão 4 exemplos, é o custo para enviar uma carta preferencial pelo correio. O custo depende de quê? Do peso dessa carta. Não? Quando a gente vai ao correio, normalmente eles colocam lá na balançazinha para calcular o peso daquele objeto, e a partir do peso nós temos o quê? O custo. Então, aqui tem uma observação, embora não haja uma fórmula simples relacionada ao peso ao custo, o correio tem uma fórmula que permite calcular o custo quando o peso é dado. Então, outro exemplo de função, custo para enviar uma carta depende de quê? Do peso. Ok. Finalmente, nosso quarto exemplo, quarto exemplo fala da aceleração vertical do solo registrado por um sismógrafo durante um terremoto. Então, terremoto, o solo, ele tem movimentos verticais. Já que tem movimentos, nós temos o que? Tanto velocidade quanto aceleração desse movimento. E um sismógrafo, registra
graficamente a aceleração vertical do solo. Então, nós temos inclusive a ideia implícita, sem entender direito, que provavelmente essas partes mais altas representam o quê? Pontos mais críticos do terremoto. Então, nós temos a figura, essa figura aqui, que, conforme fala o texto, mostra o gráfico gerado pela atividade sísmica durante o terremoto de Northbridge. Acho que é não é Northbridge não. Acho que é Bridge, faltou um B aqui, se não for, perdão. Que abalou Los Angeles em 1994. Então, aqui tem um gráfico de uma situação real. Guys, à medida que o tempo ia passando, a aceleração ia alterando. Então, a aceleração vertical do solo, ela depende do quê? Do tempo. Então, nós temos uma função dependendo do tempo e a maneira de representar está um pouco diferente das anteriores. Aqui está se representando de que maneira? Graficamente. Ok? Então, todas essas situações nós temos alguma quantidade ou grandeza dependendo de outra. Em todas essas nós temos o que chamamos de função. Então, guys, o que é uma função? Uma função é uma lei que associa a cada elemento x, não precisa ser x, né? Aqui a gente chamou de genérico, em um conjunto D, exatamente um elemento que a gente chama de f de x em um conjunto E. E do jeito que está aqui, é um pouco complexo, iremos explicar esse conceito no próximo vídeo. Ok? Thanks.